Hora agora da nossa parceria exclusiva com o Bom Dia Mercado. Eu já converso com ele aqui, Theo Takari, editor-chefe do BDM Online. Theo, atualiza então aí pra gente o que vem de prioridade na agenda da Rosa Riscala hoje. Bom dia. Bom dia. Vamos falar de Donald Trump só para variar um pouco, Débora. A ação moderada aí do governo brasileiro ao tarifaço do presidente americano gerou alívio aí nos mercados ontem, fazendo com que os ativos domésticos se acomodassem durante o pregão depois de uma abertura mais tensa, né? O fato é que o governo vai esperar e não pretende dar uma resposta concreta pelo menos até 1º de agosto, quando em tese essa nova tarifa de 50% sobre os produtos brasileiros exportados para os Estados Unidos vai entrar em vigor. Por hora, o fato está sendo apenas explorado politicamente, de parte a parte, como já era esperado, né? Mas não houve uma precipitação por parte do Palácio do Planalto de responder aí com uma tarifa recíproca, o que seria o pior dos mundos, embora Lula tenha confirmado numa entrevista ontem, né, ao Jornal Nacional, que usará a lei da reciprocidade se as negociações fracassarem. Mais cedo, Lula já tinha dado uma outra entrevista na TV Record, indicando que o Itamaraty e o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio já estavam em conversações aí com os Estados Unidos e que o Brasil poderia recorrer, inclusive, à Organização Mundial do Comércio, a OMC, junto com outros países taxados por Trump. Se nada, se nada desse resultado, aí sim, né, o governo decidiria responder com uma tarifa de 50% também sobre os produtos americanos. Por outro lado, aí cresce a percepção de que o Trump pode recuar, como já fez tantas outras vezes aí nesse meio tempo, né? Tanto que o mercado financeiro já até criou um meme, né, e uma estratégia de investimento por conta desse comportamento do presidente americano, né, o chamado taco trade, que é a sigla para Trump always chickens out, ou numa tradução livre aí, o Trump sempre dá para trás, né? Portanto, há um período aí de 3 semanas para o governo brasileiro esperar a poeira baixar e tentar o caminho diplomático, em vez de entrar logo de cara nesse jogo de Donald Trump, Débora. Pois é, e essa novela de Donald Trump não parece estar meio longe de acabar, né, o Theo? Porque a gente já teve novidade dele ontem à noite, promete aí já anúncio para hoje, ou seja, ele voltou a todo vapor com essa guerra tarifária, né? Acho que ele nunca parou, na verdade, Débora. Mas enfim, a última vítima das cartinhas nada elegantes de Donald Trump foi o Canadá, né? Um antigo desafeto, por assim dizer, do presidente americano. Mesmo assim, o Trump foi mais bondoso com os canadenses do que com os brasileiros, né? Ele propôs ontem uma tarifa de apenas 35% a partir de 1º de agosto. Vale a gente lembrar que desde que assumiu a presidência americana no atual mandato, Trump tem atacado aí frequentemente a soberania do Canadá, né? Já ameaçou anexar o país e transformá-lo em mais um estado americano, né, o de número 51, e logo que lançou a sua guerra tarifária, o Canadá foi um dos primeiros alvos aí ao lado do México e da China, naquela ocasião com uma tarifa de 25%. Hoje há uma expectativa de que o Trump feche um acordo com a União Europeia, algo que vem sendo especulado aí durante toda essa semana. Segundo os rumores, os europeus continuariam com uma taxa de 10%, que já está em vigor desde abril, mas haveria algumas exceções para cima e para baixo, em alguns setores que são considerados estratégicos para ambos os lados. Um dos setores que pode ser beneficiado é o automotivo, com uma tarifa provavelmente de 2% para importações de veículos da Europa, desde que as montadoras envolvidas tenham fábricas também nos Estados Unidos. Uma incógnita até agora é o tratamento que o Trump vai dar à Airbus, principal concorrente da americana Boeing. Também vamos ter que esperar para ver se de fato vai vir um acordo ou uma cartinha nada elegante, né? Fora isso, a agenda do dia tem que estar relativamente tranquila nessa sexta-feira, né? Aqui no Brasil, a gente tem daqui a pouco às 9 da manhã a pesquisa mensal de serviços do IBGE, com expectativa de alta de 0,2% em maio, após uma mesma variação em abril. Essa deve ser a quarta alta consecutiva, na esteira aí da dinâmica positiva do mercado de trabalho, né? No mesmo horário também serão divulgados aí os dados regionais da pesquisa industrial de maio. E lá fora saíram agora cedo alguns dados importantes da economia do Reino Unido, né? O PIB britânico encolheu 0,1% em maio na comparação com abril, mas acumula crescimento de 0,7% na comparação anual. Já a balança comercial registrou déficit de 21,7 bilhões de libras em maio, melhor que o resultado de abril, com alta de 2,9% nas exportações e recuo de 0,2% nas importações. Nos Estados Unidos, o destaque de hoje fica por conta do mercado de petróleo, né? A Agência Internacional de Energia divulga seu relatório mensal sobre commodity e a Baker Hughes publica às 2 da tarde o dado semanal
o número de postos e plataformas de petróleo em operação lá nos Estados Unidos. Já a China divulga seus dados de balança comercial de junho à meia-noite, pelo horário de Brasília. Eu acho que lá na China o pessoal não curte muito sexta-feira, não, Débora, porque toda vez esse povo solta número sexta-feira à noite. Para você ficar acordado acompanhando, viu, Theo? Eu não, Bom, acho que você. tem uma novela que também não foi esquecida aqui no Brasil, que é a do IOF, né, Theo? Quais são aí as novidades dessa novela? Pois é, na entrevista que deu ontem à tarde na Record, né, o presidente Lula disse que vai manter o aumento do IOF. Ele afirmou que se tiver que cortar 10 bilhões dos gastos do seu governo, também vai cortar valores das emendas parlamentares. Mas procurou manter um tom conciliador, afirmando que é grato ao Congresso, né? Ele lembrou que o PT só elegeu 70 deputados do total de 513 e só elegeu 9 senadores de 81. Então, isso necessariamente obriga o presidente a seguir um caminho que é o da negociação. E faltando aí menos de uma semana para aquela audiência de conciliação no STF, né, marcada para o dia 15, o ministro Fernando Haddad reuniu-se ontem com o ministro Alexandre de Moraes, o relator da ação na corte, para manter o aumento do IOF e anular aquele projeto legislativo que derrubou o decreto do governo. Né? Também nos bastidores, líderes partidários indicaram ao presidente da Câmara, Algo Mota, que aceitam negociar aí com o governo um aumento do IOF, mas em um patamar inferior àquele pretendido pela Fazenda, dentro de uma lógica apenas regulatória. A saída desenhada é reduzir a arrecadação para menos de 5 bilhões com esse imposto, compondo aí a necessidade de ganhos do governo, né, de arrecadação, com um corte dos benefícios tributários em cerca de 10%, como prevê o projeto do deputado Mauro Benevides, que teve inclusive o pedido de urgência de votação aprovado pela Câmara nessa semana. Os líderes também sinalizaram à Mota que é possível discutir a medida provisória com iniciativas adicionais de arrecadação, como a taxação das bets e das aplicações financeiras do tipo LCI e LCA, em troca da liberação de emendas de comissão, cuja execução não é obrigatória. Ou seja, semana que vem vamos ter mais capítulos eletrizantes dessa novela do IOF, com destaque aí para essa audiência do STF na terça-feira. E também na próxima semana, provavelmente vai acontecer a votação na Comissão Especial da Câmara do projeto de isenção do imposto de renda para quem ganha até R$ 5.000 por mês. Né? Ontem, o relator do projeto, o deputado Arthur Lira, apresentou seu parecer, mantendo a alíquota de 10% de imposto mínimo para os mais ricos, aí que ganham acima de R$ 600.000 por ano. E Lira também aumentou de 7 mil para R$ 7.350 por mês a faixa de renda, que garante aí uma isenção parcial do imposto, que vai beneficiar aí cerca de 500 mil pessoas, segundo o deputado, Débora. E vamos cestar, né? Só na China que não. Você que vai sextar, eu estarei aqui de plantão, viu, Theo? Então amanhã eu estarei ao vivo na CNN Então vou deixar a Brasil. China contigo. Pode deixar então, meu querido. Até segunda-feira. Um ótimo final de Até semana para segunda. você e bom Tchau, tchau. descanso.